cristianismo. Como surgiu o cristianismo, quais as suas consequências para a sociedade de Roma e como ele mudou a perspectiva das relações sociais. No vídeo de hoje vamos tratar sobre o cristianismo, a figura histórica de Jesus Cristo dentro desse contexto da sociedade de Roma Antiga. Algumas observações são muito importantes antes da gente seguir no vídeo. Vamos fazer aqui uma análise histórica do ponto de vista da historiografia. Então esse vídeo ele não possui um caráter religioso, a gente não possui nenhum interesse de fazer com que vocês que estão assistindo esse vídeo passem a ser cristãos, mas também não temos o objetivo de fazer com que vocês deixem de ser cristãos. Então esse é o sentido da nossa pesquisa, do nosso trabalho, da nossa apresentação. Então essa observação, em nenhum momento esse vídeo, caso a gente fale alguma coisa que vá de encontro ao que vocês creiam, tem o objetivo de ofender religião, é simplesmente uma busca sobre a perspectiva historiográfica na leitura de Mário Curtis Giordani, que foi o autor desse livro, onde eu estava estudando sobre a história de Roma, e deixei um vídeo à parte, só, única e exclusivamente, para que a gente trate sobre o cristianismo. Bem-vindos a mais um vídeo do canal Mergulho na História. Eu sou Hugo Figueiredo. No vídeo de hoje, assunto cristianismo. Importante a gente entender, como uma forma introdutória, da gente entender, de colocar a situação do cristianismo. Não tem como você estudar a história de Roma Antiga sem ter uma leitura acerca do cristianismo. E é interessante que alguns fatores contribuíram do ponto de vista do momento histórico para que o cristianismo se tornasse tão forte. Então, aquele momento ali de história da Roma clássica, então, hoje nós temos muitas fontes de historiadores daquele momento. Então, alguns fatores contribuíram. Se, por exemplo, o advento de Cristo tivesse vindo um pouco antes, né, do surgimento do Império Romano, talvez não teríamos tantas fontes, tantos escritos que nos permitem a história, estudar sobre a perspectiva da historiografia. É importante a gente analisar as fontes. Quais são as principais fontes do cristianismo, das suas origens? As principais fontes são o Novo Testamento, as epístolas paulinas e os evangelhos, os 4 evangelhos, de Marcos, Mateus, João e Lucas. Ou São João, São Mateus, São Marcos, a depender do seu ponto de vista. Se você acredita que eles eram santos, então são, né? Fazendo esse prefixo referência à divindade. Mas escritos da época por grandes historiadores daquele momento histórico, como Tácito, Plínio, Suetônio e o judeu chamado Flávio José. É interessante a gente entender que muito se foi estudado sobre as fontes das origens do cristianismo. Inclusive, estudos sobre a perspectiva da historiografia, a origem do cristianismo, o surgimento da figura de Jesus Cristo, foi muito do que a gente chama na parte da história, sujeito à contradição historiográfica. Então é interessante a gente observar que os 4 evangelhos, do ponto de vista da historiografia, eles não guardam divergências entre si, muito pelo contrário. Apesar de serem escritos em momentos de pouquinho diferentes, locais diferentes, eles falam sobre os mesmos fatos de uma forma muito alinhada. Então isso acaba dando evidência aos fatos das origens e o surgimento de Jesus Cristo e o seu surgimento como uma força política em ebulição, né? Como personalidade política, digamos assim. Então o que acontece? E alguns outros historiadores, como por exemplo Plínio, ele coloca ali no momento, nos seus registros, Plínio era historiador daquele momento de Roma Antiga. Então o que acontece? Plínio, nos seus escritos, ele relata que, por exemplo, Nero
deu início a uma perseguição contra os cristãos naquele momento. Nós já fizemos um vídeo específico falando sobre os imperadores, vou deixar aqui o card em cima, mas Plínio coloca que Nero deu início à perseguição por causa que os cristãos supostamente estariam espalhando boatos de que ele, o imperador Nero, havia provocado o incêndio de Roma. Então esse foi o motivo da perseguição. Alguns outros autores da época, como Flávio José, né, um pouquinho depois, mas desses que eu já citei, eles descrevem momentos de problemas, de transformações e um pouco até de desordem por causa da figura de Jesus Cristo. E alguns que estavam tendo problemas de choques por causa dos primeiros cristãos com o Império Romano. Então existem evidências históricas. Então essas evidências históricas são muito ricas. E até o autor desse livro, Mário Curtis Giordani, ele coloca que se a gente, ante todas essas provas materiais sobre a figura de Jesus Cristo, se ainda assim não reconhecemos como figura histórica, seria como, diante de todo esse vasto material que nós temos hoje como fonte, seria, se nós, mesmo diante de todo esse material, não acreditássemos na figura histórica de Jesus Cristo, seria como se a figura de Sócrates, o Código de Hammurabi, passaria para o campo da pura ficção, porque seria lenda. Então, assim, ou seja, o que o autor desse livro ele quis dizer? Que as provas do cristianismo, da figura de Jesus Cristo, são infinitamente mais sólidas do que figuras como até a de Sócrates na Grécia Antiga. Jesus Cristo e a sua doutrina. É interessante a gente colocar, inicialmente, que dois fatos históricos mostram e situam muito bem o nascimento de Jesus Cristo. Quais seriam eles? A morte de Herodes, melhor dizendo, e o reinado de Tibério. Então, baseado nesses estudos, é possível a gente situar como o nascimento de Jesus Cristo após 749 anos após a fundação da cidade de Roma. Sobre a sua doutrina, é interessante a gente colocar traços que são muito importantes. Que Jesus Cristo, ele no decorrer da sua doutrina, né, como ele pregou, a sua doutrina tinha um traço muito importante e muito relevante, que era o sobrenatural acima dos fenômenos correntes, né, dos eventos corriqueiros, digamos assim. Então, o amor ao próximo era algo muito importante, mas até esse amor ao próximo, ele tinha em si um traço de transcendente, que seria a ida para um mundo superior. Por isso essa questão do transcendente, que a recompensa devido ao cumprimento das leis de Cristo seria o paraíso. Então é interessante a gente colocar que tinha um traço muito duplo a forma da doutrina de Jesus Cristo. Por um lado, a questão da bondade, de acolher os pequenos, de perdoar os pecadores, de perdoar a adúltera, né? Em algumas passagens da Bíblia ele colocava isso. E também, mais por um outro lado, a severidade. Então, passado aquele momento onde a pessoa deveria aceitar as ideias do cristianismo, seguir a lei de Deus, após o momento da morte, ali não havia mais nenhum tipo de oportunidade da alma buscar a solução, buscar sair daquela, pensar melhor, entendeu? Então, daquele momento ali da morte, não há mais possibilidade de salvação. Após essa condenação, não há a quem recorrer. Há apenas o destino ao fogo do inferno. Então, por isso, as doutrinas de Cristo têm esse duplo traço de bondade naquele momento e de oportunidade de aceitação da sua lei. Mas a partir de determinado momento, ela é uma doutrina que ela condena ao fogo do inferno aquele que não aceitou a sua lei do cristianismo. Então, por esse traço, o historiador, no caso Mário Giordani Curtis, ele coloca como Jesus Cristo como sendo um dos líderes, né, um dos ideólogos mais
exigentes e intransigentes da história da humanidade, porque deveria aceitar a sua doutrina integralmente. Então, esse duplo traço de bondade e de severidade é um traço fundamental na doutrina de Jesus Cristo. Quem seriam os apóstolos? Os apóstolos seriam aqueles discípulos de Cristo naquele momento inicial. São aquelas pessoas que o seguiram e aproveitaram os seus ensinamentos, seguindo a sua doutrina. É interessante a gente colocar que a relação completa do nome de todos os apóstolos, essa relação ela aparece 4 vezes no Novo Testamento. E uma curiosidade é que sempre o nome de Pedro aparece no começo da lista e o de Judas aparece no final da lista. Então o que acontece? Pedro, originalmente o nome dele era Simão, ele recebeu esse nome de Pedro, e Jesus Cristo, vou colocar aqui a passagem da Bíblia, chama Pedro e fala: Pedro, em teu nome edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não chegarão até ela, e a você entregarei as chaves do paraíso. E é interessante a gente colocar que os apóstolos, após a morte de Jesus Cristo crucificado, eles tiveram como missão divulgar as ideias do cristianismo nos locais mais afastados. Então, esses ensinamentos que os apóstolos receberam diretamente de Jesus Cristo foram muito valiosos para a disseminação da doutrina cristã, propagação do cristianismo. 2 fatores contribuíram fortemente para que a doutrina cristã fosse espalhada. Foram os fatores da helenização e da romanização. São 2 fenômenos que eu vou fazer vídeos específicos para falar sobre esse tema. E o outro fato que também acabou contribuindo para que o cristianismo tivesse surgido num momento muito favorável para ele, seria a Pax Romana, paz romana. Então, o que acontece? No momento que as ideias cristãs surgiram, o Império Romano vivia um momento de relativa tranquilidade. Então, não estava em meio a grandes guerras como momentos anteriores. Então, lógico que essa situação de um momento ideal fica a cargo de cada um acreditar se foi fruto do acaso, esse momento que Roma estava vivendo, que foi por acaso, ou então se foi obra da providência divina. Então cada um é livre para acreditar. Mas o fato é que o cristianismo surgiu no momento ali de Roma muito positivo para que as ideias de uma nova doutrina, uma doutrina que aliviasse o sofrimento que os romanos impunham àqueles povos que eles os subjugavam. Então, o primeiro centro de irradiação das ideias cristãs é Jerusalém. Então, uma curiosidade que é o seguinte, que quando Pedro escreve no Novo Testamento sobre a Babilônia, no caso, isso está no livro de Apocalipse, ele está se referindo a Roma. Então, os primeiros cristãos, eles se referiam a Roma como Babilônia, certo? Apesar de que alguns historiadores colocam que ele não utilizou o termo Roma no livro de Apocalipse para que não fosse censurado pelos imperadores, mas isso é muito pouco aceito. Então, essas são as características da questão da propagação inicial das ideias cristãs. É importante a gente mencionar que alguns detalhes que são importantes, como, por exemplo, no momento que o livro de Apocalipse, do Novo Testamento, ele foi escrito, os cristãos estavam passando por um momento muito difícil sob o império, o governo, né, o império de Nero. Então, Nero, ele acabou por promover uma grande perseguição contra os cristãos. Então, para vocês terem uma ideia das barbaridades, Nero, ele pegava os cristãos e dava ordens que os cristãos tivessem seus corpos ensopados em substância inflamável e fossem colocados nos postes, nas vias, para que seus corpos fossem queimados durante a noite. Então, as vias, as ruas, digamos assim, elas eram clareadas
sob o incêndio promovido pela incineração dos corpos dos cristãos ainda vivos. Então, essas barbaridades, Nero cometeu, dentre elas também mandar crucificar os cristãos. Então, a prática da crucificação de pessoas, ela já era uma prática presente como uma forma de punição aos cristãos. Outra forma que eles colocavam contra... A sirene passar aqui. Uma outra forma que eles colocavam para punir os cristãos eram condená-los à prática de trabalho forçado, trabalho escravo em pedreiras. Então, todas essas barbaridades assolavam os cristãos nesses 3 primeiros séculos. Então, especialmente esses 3 primeiros séculos após o surgimento e o nascimento de Jesus Cristo, foi muito difícil para os cristãos. Foi um momento ali de grande turbulência, em especial durante o Império de Nero. Deixando uma curiosidade, Jesus Cristo ele começou a sua vida política, a sua pregação, digamos assim, com 30 anos de idade. E é interessante a gente colocar como o surgimento e o fortalecimento da moral cristã favoreceu, em grandes aspectos, a sociedade, tanto crianças. Então, era muito comum, por exemplo, a prática do abandono de crianças nas ruas. Então, para vocês terem ideia, as crianças eram pegues, essas crianças que estavam abandonadas, e elas eram mutiladas, certo? Por pessoas abomináveis, e agora mutiladas, elas eram colocadas na rua como uma forma de servir de renda através de pedir esmolas para essas pessoas que cometiam esses crimes bárbaros. As mulheres, elas não tinham direito de assinar contratos. Então, a partir da influência das ideias cristãs com Constantino, as mulheres passaram a ter esse direito. Então, várias conquistas sociais foram provenientes, direitos sociais, direitos políticos também, a partir do surgimento da moral cristã. A partir de Constantino, em 312, quando Constantino ele se converte ao cristianismo, e aqui é importante a gente destacar que alguns imperadores antes de Constantino, eles já assinavam momentos ali de relativa tolerância para com os cristãos. Então, nem sempre foi dentro desses 3 primeiros séculos, foram continuamente de perseguição. Durante alguns imperadores, os cristãos eram mais ou menos perseguidos, mas de alguma forma eles acabavam sempre sendo perseguidos. E aqui é importante a gente colocar como Constantino, que a partir quando Constantino, em 312, ele se converte ao cristianismo, então alguns historiadores colocam uma dúvida em que motivo levou Constantino a se converter ao cristianismo. Alguns colocam que o processo, que o Império Romano, eles já passavam por um processo ascendente de degradação. Então, a conversão do imperador às ideias cristãs tinha como plano de fundo a tentativa de dar uma sobrevida ao grande Império Romano. Outros não, outros colocam que realmente Constantino aderiu às ideias cristãs de boa fé. Mas isso aqui é algo que não tem como a gente falar e entrar na cabeça de Constantino nesse momento e dizer quais eram as suas reais ideias. Mas esse foi fato, essa conversão. Então o que acontece? A partir desse momento, os cristãos eles passam por um momento de muita positividade, onde as ideias cristãs elas eram cada vez mais divulgadas. Então a gente destaca a questão do papel de Pedro como divulgador das ideias cristãs, Paulo também, muito importante. Inclusive Jesus Cristo, em passagens da Bíblia, coloca que Pedro, o nome dele, ele não era Pedro inicialmente, era Simão. Mas Jesus Cristo, em determinado momento, chama Pedro e fala: tu és Pedro, sobre teu nome edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não chegarão até ela, e a ti eu entregarei as chaves do reino dos céus. Então o que acontece? Pedro ele tem uma grande importância, mas infelizmente ele acaba sendo morto durante essa perseguição imposta por Nero. Então, assim, a questão do cristianismo como uma forma
de garantir direitos sociais, políticos, foi muito positivo até nas práticas culturais. Então a gente tem ali a prática dos eventos em anfiteatros, como o Coliseu, onde pessoas elas eram mortas, né, de forma inescrupulosa, jogada às feras. Então, assim, a moral cristã acabou fazendo com que essa prática dos anfiteatros fosse abolida. Então, a partir das ideias cristãs, Roma e a humanidade passa por um novo marco civilizatório. Digamos assim, seria um momento onde a valorização do ser humano seria muito significativo. E isso, do ponto de vista histórico, foi fato. Então, independente de você ser ou não cristão, o fato é que o cristianismo ele foi muito importante para a questão de garantir esses direitos da humanidade. Houve, a partir do momento do cristianismo, uma verdadeira revolução para a humanidade, que seria o que o autor Mário Giordani Curtis coloca como uma verdadeira revolução, a revolução da cruz. Então é isso. Se você gostou aqui desse vídeo, deixa o seu like, se inscreve aqui no canal, deixa seus comentários. A gente acaba sempre esquecendo algum ponto que tenha ficado devido ao assunto. Então pergunta aqui nos comentários que a gente vai ter o maior prazer de responder. Então agradeço a você, agradeço demais. Muito obrigado, até mais.